E aí, gente, vou mostrar como é que eu faço para procurar emprego e quais redes eu uso, quais ferramentas, enfim. Deixa eu pegar aqui. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um currículo bonitinho, né? Eu tinha um currículo que eu usava um modelo aí aleatório que eu vi uma vez e eu achava que funcionava e na real não funcionava. E aí o currículo começou a funcionar, e quando eu digo funcionar, é que a pessoa ela vai ter vontade, não sei vontade, mas ela vai ler pelo menos o seu currículo. Porque o problema que acontecia comigo era que eu mandava muito, muito, muito currículo e eu sentia que ninguém nem lia, nem abria o arquivo, e se abria, não lia, fechava, ignorava. E aí eu comecei a ter mais resultados quando eu comecei a usar o currículo de Harvard. Daí você vem aqui, tu só coloca Harvard Resume Template e tu pega o primeiro item aqui. Aí tem esse Docs Version. Tu faz uma cópia pro seu... Vem aqui, né? Make a copy e coloca suas coisas. Aí, como é que a gente vai preencher esse currículo? É muito importante que vocês preencham a parte aqui da experiência com coisas que vocês trouxeram de melhor para a empresa. Então, por exemplo, uma solução que eu criei, ou então uma feature nova que eu participei da implementação e ela trouxe resultados interessantes. Tu vai falar trazendo para a pessoa que está lendo o quanto que você foi importante nessa empresa, sabe? Então, por exemplo, eu iniciei a documentação do código. Ou então, implementei uma biblioteca nova ali para fazer tal e tal coisa. Criei uma integração que fazia isso e aquilo. Enfim, tu vai trazer coisas novas que tu fez, que a empresa basicamente se tornou uma empresa melhor por causa de você. Não que a empresa realmente tenha ficado melhor, mas não importa. O importante é que você traga resultados reais, palpáveis, para a pessoa ler lá e pensar: caraca, olha como essa pessoa fez diferença. Eu quero que ela faça diferença na minha empresa também. E aí, o que a gente vai fazer? Depois que tu finalizar aqui, você vai colocar leadership e atividades. Então, tipo assim, participei de um grupo de pesquisa, quais são os meus interesses, etc. E aqui no leadership e atividades, vocês vão colocar momentos de liderança da sua vida, mas não só isso, mas você vai colocar também coisas que você faz fora o trabalho. Mostra que sua vida não é só dentro de uma empresa, sua vida também acontece na educação, e aí pode ser projetos de pesquisa que tu faz, projetos de extensão que tu faz, enfim. Ou então traga alguma coisa que seja fora aqui, mas que mostre que isso te traz algum benefício empresarial, por exemplo. Eu participo ali de um programa que ajuda, sei lá, cachorrinhos. E aí você vai colocar que você é a pessoa que organiza, e aí você participa de campanha de adoção, e você é a pessoa organizadora que faz isso, que faz aquilo, e aí vai mostrar que você está realizando um trabalho que desenvolve em você uma skill de liderança, entendeu? E aí, a parte de skills e interesses, você vai colocar linguagem. Aqui é onde você vai, assim, mano, explore as palavras-chave que tu imagina que alguém vai usar para procurar você nas vagas. E você vai começar a aprender mais palavras-chave de acordo com o quanto você vê as vagas e você vê as palavras que eles usam, e você vai incorporando isso no seu currículo. Em relação à linguagem, em inglês você coloca, se você quer aplicar para vaga brasileira, coloca em inglês, mesmo que seu inglês não seja o maioral. Se você quer aplicar para vaga lá fora, seu inglês tem que ser no mínimo B2. Eles não vão nem olhar para o seu currículo se o seu inglês for menor do que B2. E aí, quando eu digo B2, é assim, no entender, no escrever, talvez, porque escrever hoje em dia tem ChatGPT e tal, não sei se você não precisa saber escrever perfeitamente. O importante é você saber ler, saber entender e usar isso para saber se comunicar, mesmo que a sua comunicação não seja uma comunicação extremamente fluente, que você fale as palavras da maneira correta, não importa. Quando você coloca seu currículo lá para fora, se é uma pessoa lá de fora te entrevistando, ela não vai se preocupar se o seu inglês tem um sotaque maravilhoso, perfeito. Ela vai se preocupar se ela consegue entender o que você falou e se você consegue entender o que essa pessoa falou. Isso é o mais importante, se a comunicação ocorre. Se a comunicação está ocorrendo,
fechou, cara. Agora, se a comunicação não conseguir ocorrer por muita falta, assim, da língua, aí sinto muito, você provavelmente vai passar na vaga, mas o importante é que você fez a entrevista e você vai cada vez que você faz, você vai treinar cada vez mais. Em relação a vagas para fora do Brasil, eu vou focar aqui nesse vídeo muito mais para vagas fora do Brasil e vou falar em alguns momentos a diferença entre vaga gringa e vaga brasileira. Eu sempre foco em vagas para fora do Brasil porque eu sinto que, primeiro, que aqui no Brasil eu sinto que tá mais difícil arrumar emprego do que lá fora. E segundo, que aqui no Brasil a gente acaba passando por situações dentro da empresa que, assim, não se encaixam muito mais com os meus objetivos de vida. Então, é por isso que eu tô aplicando muito mais para fora do que para cá. E assim, vocês não precisam ter medo de aplicar para fora. As primeiras vezes que eu apliquei para fora, eu fiz a minha primeira entrevista em inglês, eu fui incrivelmente horrível, eu fui uma bosta. Eu tava tão nervosa que mesmo eu entendendo o que o cara tava falando, eu não conseguia associar aquelas palavras e aí eu não conseguia responder de maneira que ele entendesse o que eu falei. Aí eu ficava, sabe? E aí ele percebeu que eu tava nervosa e o cara dizia, calma, não tem problema, eu tô entendendo o seu inglês, é só você ir com calma. Entendeu? Então até ele tava entendendo que eu tava de boa em relação à forma como eu tava falando, mesmo toda troncha, mas já era o suficiente. Então, assim, a gente tem que testar, a gente tem que fazer as entrevistas mesmo que a gente passe vergonha, porque o importante é que quanto mais vergonha tu passar, mais você vai perder a insegurança e tu vai perceber que não é tão difícil quanto parece. As pessoas colocam muito esse negócio, né, de que, ai, não, lá pra fora só se você tiver o melhor inglês, só se você tiver uma experiência de sênior. Não, cara. Não precisa, tem vagas para júnior, tem vaga, pouca, mas tem algumas, tem vaga para pleno, muita vaga para pleno, e tem vaga para sênior também, aí, né, já é outra história. Mas se você for pleno, mano, tu tá perdendo tempo se você não tá procurando vaga lá pra fora. Peraí que o gatinho quer subir aqui. Aí o que acontece? Misericórdia. Aí o que acontece? Desceu o gato. Aí o que acontece? Eu percebo que muitas pessoas têm esse medo. Eu sei que não é fácil dizer, ai, perde o medo, stop being poor, mas não é assim que funciona, né? A gente tem muita insegurança com as coisas que a gente não conhece. Mas quanto mais vocês explorarem as vagas que eu vou mostrar aqui, mais vocês vão perceber que tem muita coisa lá e eles gostam de brasileiro. Eles gostam que a gente é simpático, eles gostam que a gente sabe conversar, tem senso de humor. Nem todo mundo lá vai ter senso de humor, mas só o fato da gente ser, assim, sabe, mais acolhedor, a gente tem uma forma. Eu sinto que o brasileiro, ele tem essa. A gente tem um molho que faz as pessoas gostarem da gente. Então, você tem que aproveitar isso, tem que aproveitar que o Brasil tá em alta. Primeiro porque a gente é mais barato e porque nós somos pessoas muito fáceis, assim, de se comunicar, entendeu? É muito legal ter um brasileiro no time. Enfim, continuando, vamos pro que interessa, né? Já gastei muito tempo aqui do vídeo. Fechou o currículo, vocês colocaram a coisinha de vocês, agora vamos pro LinkedIn, o fatídico LinkedIn, né? O LinkedIn, gente, ele tem algumas coisas importantes. Primeira coisa, a gente tem que saber usar a pesquisa dele. Mas antes de tudo, antes de você aprender a usar a pesquisa, qualquer coisa, a gente tem que arrumar o perfil. Meu Deus do céu, esse gato não para de incomodar. A gente tem que arrumar nosso perfil. Então, aqui no nosso perfil, vocês precisam colocar um título que vai trazer o que você faz e, ao mesmo tempo, ele vai também trazer palavras-chave. Então, o que eu recomendo? Pega todos os. Depois que você montar seu currículo, primeiro deixa seu currículo pronto. Todo montadinho, bonitinho. E aí você vai fazer um negócio que eu faço há um tempo e eu amo isso, que é você vai lá no ChatGPT e você vai criar um projeto chamado currículo ou seu nome, tanto faz. E você vai colocar aqui o seu currículo aqui dentro. E quando você cria um projeto no ChatGPT, e você coloca uma fonte, né, que igual tá aqui, ele sempre vai te responder com base nessa fonte. Então, qualquer coisa que eu perguntar, ele vai me responder de acordo com o conhecimento da máquina, óbvio, mas também com base na minha experiência que tá no currículo. Então, o que tu vai fazer? Tu vai aproveitar que o GPT sabe tudo sobre você em relação à parte do emprego
E você pode colocar mais coisa aqui, tá? Você pode criar uma carta pro GPT falando como você é, como você gosta de falar, como isso, como aquilo, enfim. Faça o que você quiser, mas tenha um chat GPT que saiba tudo sobre você. E eu recomendo que seja um projeto, porque quando é chat, ele esquece as informações mais antigas, né? Então, use o projeto, porque ele sempre vai nas fontes para te responder. Então, você começa um chat novo agora, ele vai sempre nas fontes para te responder. Então, é muito, muito prático e muito útil. Depois que você fizer isso, seu currículo tá todo perfeitinho. Você cria aqui um projeto no GPT. E aí, você vai fazer o quê? Você vai dizer, agora me ajude a ajustar o meu LinkedIn. Ele vai mandar para você qual título é o melhor de acordo com as suas experiências. Ele vai mandar qual descrição é melhor. Ele vai mandar o que você precisa colocar em relação a competências em cada uma das vagas. Ele vai mandar tudo que você precisa para deixar seu LinkedIn tudo bonitinho, porque ele vai saber quem você é e ele também vai saber as melhores formas de atrair recrutadores, principalmente usando palavras-chave, só que não palavras-chave de maneira desordenada, mas organizado de acordo com uma historinha ali. Tu tá contando uma história para quem tá vendo seu perfil. Depois disso, você vai colocar aqui as suas experiências e coloca as experiências de acordo com o que está no seu currículo também. Tem algumas vagas, principalmente lá na gringa, que eles analisam seu currículo com o seu LinkedIn. Se não tiver igual, você é desclassificado. Então, tome cuidado para que o que está no seu currículo tenha no seu LinkedIn também, porque você pode ser desclassificado por causa da diferença entre as duas. O currículo principal, a linguagem do currículo principal precisa estar na linguagem que você quer atrair o público. Como eu falei antes, eu estava procurando vagas lá fora, então o meu currículo principal ele está em inglês e aí eu tenho uma segunda linguagem que é em português. Então, se eu for aplicar para uma vaga aqui do Brasil, eu só copio aqui a minha URL do meu perfil em português. Para ajustar isso, você vem aqui em cima, né? E você coloca idiomas, e aí tem aqui, ó, idioma principal, inglês, entendeu? E aí você coloca um outro idioma como secundário. Também ajuste a sua URL, não deixe a sua URL ali com aquela URL que o LinkedIn traz para você. Coloque seu nomezinho bonitinho para ficar mais fácil das pessoas te encontrarem. Aqui tem a visibilidade pública. A minha está desativada porque eu não tô mais procurando emprego, mas no seu caso, coloque ativado. Tudo que tu puder ativar, assim, para a pessoa te encontrar, você vai ativar. Outra coisa também, deixa eu ver se eu lembro o que eu ia falar. Ajuste a foto de perfil e ajuste a capa. A foto de perfil, gente, tem que mostrar quem você é, tem que ser uma foto legal, sorria, não... pode até ser séria? Pode, com certeza, mas desde que mostre o seu rosto de uma maneira, assim, simples e fácil de ver quem tu é. Não aquelas fotos que tu tá com um chapéu, boné, óculos, não faça isso. Que a foto não seja uma selfie, claramente. Tente fazer uma foto, coloca o seu celular. Essa foto que eu tirei, eu coloquei o celular na janela. Então, coloca o celular em algum lugar, tira uma foto sua com um ambiente clarinho, bonitinho, pode ter um computador atrás, que também é legal, entendeu? E aí, coloque aqui também o fundo da hora, um fundo assim, eu fiz o meu no Canva. O primeiro template que eu achei lá, eu coloquei. Mas desde que não seja um fundo assim aleatório, então sem fundo, porque parece que tu deixou seu perfil desleixado. Então, faça um negocinho que faça que a pessoa pense, caraca, essa pessoa fez o mínimo de esforço para deixar uma coisinha bonitinha. Agora, vamos em relação às configurações do perfil. Aqui em configurações de privacidade vai ter várias coisas que vocês vão ter que ir ativando e cuidando, né? Por exemplo, aqui tem as preferências gerais. Deixa eu ver se é alguma coisa importante. Não. Eu acho que a parte mais interessante, acho que é aqui no visibilidade. Então, aqui você vai indo de cada uma e escolhendo o que você acha que faz sentido, mas sempre pensando que alguém tá te vendo. Então, aqui... Deixa eu ver se é aqui mesmo. É aqui, que a gente tem, ó, configurações do perfil público, que é aquele que a gente acessou antes da URL. Aí tem visibilidade de e-mails. Então, eu coloquei para qualquer usuário do LinkedIn poder me encontrar por e-mail. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa, ela achou seu perfil em algum lugar e ela só tem seu e-mail. Então, ela vai lá, coloca no LinkedIn e ela vai achar meu perfil pelo meu e-mail. Visibilidade de conexões, de quem você segue, sobrenome... Deixa eu ver. Visibilidade fora do LinkedIn, aqui também. O meu tá desativado, mas porque eu não tava. Eu parei de procurar vaga, mas no seu caso, você ativa, porque daí significa que a pessoa vai poder achar você pelo Google, por exemplo. Entendeu? Vai ficar bem fácil de te encontrar. Visibilidade por telefone, a pessoa vai colocar o telefone lá e ela vai poder te encontrar, também muito importante. Aí tem também acesso e segurança, deixa eu ver se é aqui. Não. Privacidade dos dados. Deixa eu ver se é aqui. Quem pode entrar em contato com você. Aqui tu vai liberar tudo.
Convite de conexão, todo mundo pode mandar. Convite de rede, todo mundo. Ativa tudo, entendeu? Então você vai entrando em cada um desses aqui, mano, e tu vai ativando tudo pra ficar cada vez mais fácil das pessoas te encontrarem e te mandarem propostas. Inclusive, tem esse aqui que é bem importante, ó. Compartilhe seu perfil ao clicar em candidate-se a uma vaga. Esse é muito massa. Porque daí quando você clica lá pra se candidatar lá no Vagas, a pessoa ela recebe seu perfil, o recrutador responsável por aquela vaga. Então, muito legal, isso aqui é bem importante. E aí você vai rodeando isso aqui tudo. Agora vamos falar sobre busca no LinkedIn. Depois que você arrumou seu perfil e ele tá bonitinho, a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar recrutadores. E o nosso objetivo é chegar a 1.500 pessoas conectadas com a gente. Aqui no momento eu tenho 1.363, porque, como eu falei, eu parei de fazer isso. Mas o que, que a gente faz? A gente vem aqui, coloca, por exemplo, Latam, Recruiter. Aí, no caso, se você quer vaga no Brasil, você coloca recrutador de TI e assim por diante. Nesse caso aqui, Latam Recruiter, geralmente são pessoas que estão procurando pessoas aqui da América Latina para contratar para empresas de fora, entendeu? Você filtra aqui por pessoas e você vai adicionando. Vai, clica em conectar. E vai até você chegar no limite semanal. Tem uma mensagem que vai aparecer que é: você atingiu o limite de convites. Se você chegou nessa mensagem, você tá indo bem. E você vai fazer isso toda semana até você bater 1.500 pessoas no seu perfil, beleza? Esse é o primeiro passo, por quê? Quanto mais recrutadores você tem no seu perfil, melhor. Porque daí, quando ele for buscar alguém para uma vaga, você vai aparecer mais alto na lista. Porque você tá conectado com esse recrutador, entendeu? Então é muito mais fácil para ele te encontrar. Você vai começar a receber mais proposta, mais mensagem, entendeu? As pessoas vão te ver melhor. E a parte mais legal é que se esse recrutador postar uma vaga aqui na rede, você vai poder mandar uma mensagem rapidamente para ele. Agora, essa é a segunda coisa que eu ia falar. Como é que a gente busca vagas dentro do LinkedIn? A gente vai usar aquelas queries, igual as queries que a gente buscava artigo lá na Cielo, por exemplo. Tu vai, eu acho que eu nem sei se eu tenho uma query aqui pronta, mas é tipo assim, tu vai colocar... eu nem lembro qual era a query que eu tava usando, mas é tipo assim, tu vai colocar Latam ou Brasil ou remoto, deixa eu colocar remote, não sei nem se é remote ou se é home office, sei lá. E aí você vai colocar, por exemplo, software engineer, ou vai colocar, sei lá, full stack developer e fechar o parênteses. Beleza. Então, é umas queries assim que a gente usa quando a gente está na graduação para procurar artigo nas bases científicas. Aí você vai filtrar por publicações. Aí dá um enter de novo nesse negócio aqui, porque às vezes ele não carrega direito, tá? Então, só para garantir, dá um enter de novo na busca. E tu vai classificar por mais recentes, que eu quero ver as últimas. Uma coisa importante: se a vaga foi publicada há mais de um dia, basicamente tu já perdeu ela. Mas, em via das dúvidas, mande o currículo. Mas o legal é a gente mandar assim que a vaga abriu, pá, já vou mandar. Então você foi lá, tu colocou o seu filtro, você colocou aqui publicações mais recentes e você vai assim, ó, andar por isso aqui tudo, cara. Vai ser muito post. Mas aqui é onde estão as melhores vagas. Eu parei de usar esse vagas do LinkedIn, acho que faz 1 ano e meio, porque esse negócio não funciona. Eu acho uma porcaria, é muita gente concorrendo, a gente nunca se sobressai, então eu parei de usar há muito tempo. Eu prefiro vagas que estão nos posts, até porque quando eu percebo que a vaga é interessante e a pessoa que tá falando sobre ela é o recrutador da vaga, eu mando mensagem. E aí, claro que eu só mando mensagem depois que eu apliquei meu currículo. Beleza? Não vai mandar mensagem sem aplicar o currículo. Então, você vai aplicar seu currículo e você vai depois chegar no recrutador. Uma mensagenzinha legal, uma mensagem assim, informal, sabe? Não aquele negócio copia e cola de GPT. Você vai chegar e vai dizer: e aí, eu acabei de aplicar numa vaga que eu acho que, fecha muito com o meu perfil. Então, se tu tiver interesse, eu tô com a agenda aberta pra gente conversar. Não mande o seu currículo logo de cara para esse recrutador. Por quê? Porque a pessoa ela vai olhar a sua mensagem e ela vai lá stalkear seu perfil, ela vai ver se você realmente aplicou, etc. E se ela perceber, eu acho que eu quero saber mais sobre essa pessoa, ela vai te pedir seu currículo. Então você ganhou mais uma interação com aquela pessoa, porque ela vai dizer: manda seu currículo aí pra eu dar uma olhadinha. E aí a pessoa vai estar concentrada na hora que você mandar o currículo, porque ela
parou para pedir seu currículo. Agora, se tu já manda o currículo direto na primeira mensagem, a pessoa vai estar lá, às vezes tá no meio de uma reunião, olhou a mensagem ali, já olhou o currículo ali, nem prestou atenção no que tá fazendo, voltou pro negócio dela e fechou sua conversa. Eu tenho essa coisa na minha cabeça. Eu não sei se essa teoria que eu tenho de que mandar o currículo de primeira não funciona é de fato verdadeira, mas às vezes que eu não mandei o currículo, eu tive mais retorno do que às vezes que eu mandei o currículo já na primeira mensagem. Mas isso é uma teoria minha, talvez não funcione, talvez eu esteja falando bosta, e aí você decide o que você prefere. Enfim, aí você vai vindo aqui e manda ver. Aplica para o máximo que tu puder, faça isso aqui todos os dias. Separa aí uma horinha por dia só para aplicar em vagas e, sei lá, dessa uma horinha, 30 minutos só para LinkedIn, beleza? Acho que LinkedIn é isso. Não sei se tem mais alguma coisa, eu acho que não. Vamos agora para os próximos passos. Outra coisa, o ChatGPT ele vai ajudar muito. Como eu falei antes, o ChatGPT ele vai te ajudar muito em relação a como que você encontra as coisas, principalmente como você monta currículo, monta algumas frasezinhas bonitinhas para colocar dentro do seu currículo, etc. Mas nunca deixe de ficar muito robotizado as coisas, porque daí também acaba, ao invés de atrair o recrutador, vai afastar ele de você. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisinha que eu gosto bastante, que funcionou para mim já. Eu já consegui entrevista por causa disso, que são as queries que você vai usar dentro do Google daí, né? A primeira coisa que você vai fazer é pedir pro GPT listar. Aqui eu tô falando dos Estados Unidos, tá? Aí você pode mexer isso aqui para Brasil, qualquer país que tu quiser. Eu vou pedir para ele listar os 20 sites de vagas de empresas pequenas dos Estados Unidos, beleza? Ele vai me listar quais são esses 20 top sites de vaga que vão estar anunciando e que empresas pequenininhas usam. Por que empresa pequena? Porque quando você é pleno ou júnior, é muito mais fácil você entrar numa empresa pequena do que numa empresa gigantesca de lá de fora, entendeu? Não só lá de fora, mas aqui no Brasil também. Então, você vai acabar encontrando aqui muitas startups, ou então até empresas que são antigas no mercado, só que elas têm, tipo assim, 5 devs, 3, 4 devs, até 10 devs. E aí é muito mais legal porque os processos são mais rápidos, as plataformas são mais fáceis e geralmente as entrevistas também são muito mais legais porque às vezes é direto com o dono da empresa, o CTO e tal, e não passa por esse monte de coisa de recrutador e RH. Aí ele me listou aqui as 20, e aí tem o segundo prompt que eu vou mandar para ele, que é esse daqui. Eu quero que você encontre trabalhos para mim usando queries do Google. E aí eu vou pedir para ele, né, que seja dos últimos 15 dias, que seja trabalhos remotos, que seja só dos Estados Unidos e que eles aceitam pessoas da América Latina ou work from anywhere. Então tem que ter uma dessas duas palavras-chave e tem que ser para position de developer ou software engineer. Mas aí, claro, que daí tu muda pro que tu é, né? Se você é design, enfim. Aí ele vai aqui me trazer aqui os negocinhos e aí ele vai trazer, ó, para cada uma desses sitezinhos de currículo, ele vai me trazer uma query. Então, eu vou copiar essa query aqui, vou pegar uma aleatória, essa primeira aqui, por exemplo. Vou copiar a query, vou vir aqui no Google, colar, e aí é só eu pegar as vagas. E aí eu posso ordenar, caso eu queira. Aqui no Anytime eu posso pegar e colocar Past Week. Então eu não quero nenhuma vaga que surgiu que seja além da última semana, por exemplo, né? Ou então eu posso deixar só a query, porque a query dele também vai pegar 15 dias, enfim. Então aqui já apareceu 2 vagas dessa Greenhouse. Eu abro aqui as vagas, eu vejo se me interessa, eu faço ali a aplicação, apliquei, foi legal, fechou. E aí eu vou indo em cada uma das plataformas, uma por uma, entendeu? Então eu vou indo uma por uma e vou aplicando o máximo que eu conseguir. Então, assim, deixa algumas horas do dia e vai aplicando. Pode ver que tem bastante vaga. Tem sites que vai ter menos, sites que vai ter mais, enfim, vai em cada um dos sites. Todo dia, separa um para fazer e vai indo, cara. Depois que tu bater todos os sites, aí nos próximos dias você só vai começar a clicar nas novas que vão aparecendo. E manda ver. Então, assim, ó, pode ver que tem muita vaga, muita, que às vezes a gente não encontra, porque essas empresas pequenas, nem todas usam o LinkedIn, nem todas vão usar sites grandes de vagas, então você não vai encontrar eles se não for por coisinhas assim. E caso você queira uma coisa ainda mais geral, e inclusive essa foi como eu consegui uma das entrevistas, você faz aquilo que eu coloquei no LinkedIn, você faz no Google, ou seja, super geral, que é uma query assim, Latam,
software engineer e manda ver, e aí só vem aqui e coloca aqui da última semana. Pronto. Também já vai aparecer muita vaga. Algumas do LinkedIn, se você não quiser LinkedIn, só vem aqui e tira, né? Acho que é só colocar EndNote. E aí, acho que é from LinkedIn. Eu não vou lembrar agora, mas vou colocar só LinkedIn. Mas é from LinkedIn, uma coisa assim. EndNote from LinkedIn. Acho que é... Enfim, depois vocês procuram aí como é que faz, que eu não esqueci. Mas tem um negocinho lá que é pra não pegar do LinkedIn. Só não lembro agora como que é o negócio. Mas eu sei que tem a palavrinha from. E aí ele vai excluir as coisas que... É porque aqui eu tô pegando a expressão, né? Então, nada a ver. Aí ele vai excluir vagas que são do site do LinkedIn. Mas enfim, aí você vai aplicando. Então, assim, tem... Olha quantas páginas retornou. 10 páginas que eu tô mostrando aqui e olha que eu tô pegando da última semana. Entendeu? Então, tem muita coisa que a gente às vezes não acha procurando nos canais clássicos que a gente procura, geralmente. Beleza, fechamos LinkedIn, fechamos busca no Google. Agora vamos para alguns sites que eu gosto bastante. O primeiro que eu gosto muito é o DevScout. Acho que muitos devs já conhecem o DevScout. Ele manda currículo automaticamente para as vagas por e-mail. Então, tu vai logar seu e-mail aqui do Google, ou tanto faz, e ele vai mandar todos os dias, se você tiver na conta gratuita, 5 e-mails por dia, diretamente para os recrutadores. Então, esse seu e-mail com seu currículo vai direto para a empresa ou para o recrutador que está contratando, entendeu? Você vai vir aqui no meu perfil e você vai cadastrar aqui seu LinkedIn, seu currículo, né? Deixa eu vir aqui para baixo, que é aqui tá onde tá o e-mail que eu cadastrei. Aqui. Você vai pedir... Aqui, nesse caso aqui, eu pedi, assim, pro ChatGPT montar um negocinho e só ajustei poucas coisas. Então, você vai pedir pro ChatGPT te ajudar aqui, tu vai montar um... Esse aqui, no caso, é o corpo do e-mail, né? Que é o templatezinho do corpo do e-mail. E tu vai montar um template que sirva para qualquer tipo de vaga. Aí, claro, as vagas você vai colocar as tags lá em cima, já vou mostrar. Eu coloquei para português e inglês, então eu tenho português e inglês. Isso aqui também é muito importante, que eu esqueci de falar antes. Tu tem que ter um currículo português e inglês. Não tem como tu aplicar para vaga brasileira com um currículo em inglês, que às vezes as pessoas vão olhar e, caguei, não vou nem ler. E não tem como tu aplicar para vaga gringa com currículo em português. Então, tenha os dois currículos sempre em mão. Outra coisa importante, tenha currículos coringa. O que significa isso? Se você for uma pessoa que sabe mais de uma stack, tem experiência em mais de uma stack, e as stacks são muito diferentes, e você quer aplicar para os dois tipos de vaga, você pode ter currículos prontos para cada tipo de vaga. Então, por exemplo, tu vai ter o currículo Coringa, que é o currículo que vai ter todas as stacks. Esse aqui, por exemplo, meu, ele tem todas as minhas stacks. Mas eu tenho um currículo que é separado para as vagas que são PHP e um currículo separado para vagas que são Python, que são as minhas duas stacks back-end principais. O front meio que é tudo a mesma coisa, então eu não separo por front. Agora, se você for mais focado em front, você pode ter currículos para direcionamento em front. Então, o que acontece? Toda vez que tem uma vaga que é PHP, por exemplo, eu já tenho meu currículo já prontinho, só com as experiências em PHP. Quando é uma vaga em Python, eu tenho um currículo prontinho só com as experiências em Python. E esse que eu tenho aqui é o Full Stack geral, então ele tem tanto Python quanto PHP, porque eu estou usando ele, né, para essas automações. Então esse aqui é o meu geralzão, mas eu não uso tanto ele assim nas vagas específicas. Daí nas vagas específicas eu uso voltado para a vaga que eu estou aplicando. Até porque se tu manda uma vaga de PHP e aí 5 experiências ali em Python, o cara vai olhar e vai... Sabe? Ele vai ignorar, entendeu? E aí tem... Aí onde é que tá? Aqui. Aqui é onde você vai colocar... Aqui é onde tu vai colocar as suas keywords de busca. Então, tu vai colocar aqui se você é desenvolvedor full stack, quais são as stacks que você aceita receber a vaga, porque a IA vai usar isso aqui para procurar as vagas para você. Então, DevScout é muito massa. Só clica aqui nesse play de procurar vaga, e aí, como o meu é gratuito, eu só tenho acesso, né, ao primeiro botãozinho, que é enviar automaticamente. Se tu quiser pagar, tu pode enviar mais do que 5 e-mails por dia. É bem legal, já tive respostas disso aqui, então funciona. Outro que eu gosto bastante é o Job Direto, mas o Job Direto ele é pago, só que eu acho que a assinatura vale bastante. E a parte interessante é que você pode assinar e você pode qualquer coisa dividir com um amigo sua assinatura e vocês... porque você não vai mandar currículo por aqui. Então não importa muito qual é o seu perfil. Você vai ver a vaga, você vê o detalhe e você pode ir lá e clicar aqui para me candidatar.
E aí, no link da candidatura, você pode pegar esse link aqui, e aí seu amigo vai aplicar nessa, e, enfim. Porque o importante aqui é você acessar as vagas. Porque as vagas que tem nessa plataforma, elas geralmente não tem em outros lugares. Algumas eu já achei, mas a maioria ela tem só aqui. Isso que eu acho massa. Porque essas vagas aqui, elas são da Tami. Eu não sei se vocês já conhecem ela. Eu recomendo que vocês sigam ela. Acho que é com sem H. Ah, aqui. Essa aqui. Essa menina aqui, gente, ela tem umas dicas muito da hora. Ela sempre traz umas vagas muito legais. Eu gosto muito de acompanhar ela, faz um tempo que eu acompanho. Porque ela traz umas coisas que realmente fazem sentido e não é só um monte de balela, entendeu? Então eu gosto bastante e a plataforma é dela. Então as vagas que estão aqui são vagas que ela trouxe pra cá e que ela tá sendo esse meio de campo, entendeu? Então são vagas que você geralmente não vai achar em outros lugares. Ou seja, já é mais um banco de vagas que você vai ter ali, vagas que vai ter. Assim, tu não vai ter tanta concorrência, entendeu? O meu último emprego, inclusive, eu consegui por aqui. Aí tem a job direto, tu vai cadastrar seu currículo, vai ficar vendo vaga todo dia. E aqui é a mesma coisa que os outros. Abra todos os links, veja o link que você já mandou. Se não mandou, manda. Se já mandou, ignora, porque aqui você pode dizer que já mandou, então a vaga ela fica assim, ó, tá vendo? Ela fica de outra corzinha. E manda ver. Agora, em relação a outras, aí tem esse monte de empresa aqui que eu gosto. Eu acho que eu vou colocar na descrição desse vídeo, que é mais fácil do que entrando uma por uma. A maioria dessas empresas, elas são empresas de vagas e muitas vão usar IA no meio do caminho. É chato? É muito chato, é insuportável. Só que a gente vai ter que começar a passar por isso. Tem uma plataforma que eu acho insuportável, só que ela tem muita vaga legal, que é aquela, acho que é Miro One, deixa eu ver se é, Micro One. Micro One. Eu acho insuportável as vagas deles, só que são vagas muito legais, que às vezes encaixa muito no perfil. E às vezes você acaba passando de fase. Mas é assim, a primeira entrevista é totalmente com uma IA. Ela vai querer que você responda num tempo extremamente curto, e ela vai olhar se você respondeu a palavra-chave ou não, e aí ela vai analisar sua resposta, e se você não respondeu como ela queria, ela mesma te reprova, tu nem passa por um ser humano. Só que ao mesmo tempo também, né, são vagas bem interessantes, que às vezes se encaixam muito com o currículo, e tem vagas de vários níveis diferentes. Então, mesmo que seja chato, a gente acaba usando porque, né, por necessidade. Então, assim, tem várias plataformas legais que daí são voltadas a vagas, que daí vocês também podem usar. Eu vou deixar na descrição ali do vídeo para vocês acessarem. E aí, uma outra coisa que funciona bastante... outro canal legal de que às vezes aparece vaga, geralmente eu pego freela, mas freela ali é o canal do Discord da Rocket City. A Rocket City, inclusive, é uma plataforma que eu indico muito que vocês usem para fazer curso se você é pleno, se você é júnior e quer ter mais experiências. Eu acho muito massa. Eu não pago ela porque, né? Eu tava até então sem emprego, então não tinha nem grana para fazer isso. Mas o que eu faço é as semanas de programação que eles fazem. E essas semanas são gratuitas. Então, eles dão ali 3 aulas para você, completamente gratuito, para você fazer do zero algum sisteminha. E aí você escolhe qual linguagem tu quer. Mano, esse sisteminha, tu vai criar portfólio com isso. Então, vai virar portfólio para você. E coloque esses sisteminhas que você fez de portfólio, incremente coisas neles, coloquem eles, às vezes... se for front-end na Vercel, ou monte pra alguma coisa, faça coisinhas legais, incremente as coisas como se fosse fazendo para um cliente real. Coloque no portfólio e coloque no currículo também. Se você não tem nada pra colocar no currículo, coloque os projetos que você tá fazendo no currículo também. Diga o que você fez, diga o que você melhorou, quais foram as estratégias, o que tu pensou fazendo, o que tu pensou em fazer assim e não daquele jeito. Coloque isso. Isso também acaba, se você não tem nenhuma experiência, por exemplo, se você é júnior, né? Isso também acaba virando uma experiência. Entendeu? Não perca a oportunidade, não deixe o currículo extremamente vazio só porque tu não tem experiência suficiente. Então, a Rocket já tem esse canal aqui no Discord, que eu acho muito legal, que de vez em quando eles aparecem com algumas vagas bem interessantes. E que é esse vagas aqui. E aí tem umas coisinhas bem legais, assim, sabe? Você fica sempre dando uma olhada, aparece várias pra júnior. Ó, júnior, e aí aparece, sei lá, onde... Eu tinha visto uma júnior aqui em cima também, que era júnior. Então, ele aparece umas coisas bem legais. E aí tem tanto suporte, quanto dev, quanto UI, UX,
DevOps, enfim, tem vagas de tudo quanto é coisa aqui. E eu acho legal porque é uma comunidade que você pode fazer amizade, pode criar grupos de estudo, vocês podem até criar um código ali só para ter currículo, porque tem esse canal aqui sem remuneração, que é um monte de gente fazendo um monte de coisa ali, que no começo não vai ter grana, mas pelo menos para montar portfólio, e se você não tá com emprego agora, poxa, entra nesse negócio mesmo que seja sem remuneração. Cria ali um negócio legal, coloca no portfólio, porque já conta como um freela aí que tu fez, mesmo que não tenha recebido nada. Entendeu? Então tudo vai contar como experiência e é bem interessante. Sem contar que você cria uma comunidade aí de pessoas que vão estar te ajudando, te apoiando, pessoas que vão estar batendo papo contigo, enfim, é bem legal. Agora, o que eu gosto bastante também é no GitHub. No GitHub, eu vou colocar o link também nos comentários, porque esse aqui daí vai ser mais link. Opa, não é aqui não, é nas estrelinhas. O que acontece? No GitHub, vocês têm. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Tem alguns repositórios que um pessoal aí que eu não sei quem foi, mas maravilhosos, criaram repositórios com empresas que contratam pessoas de outros países. Nem todas são só Latam, algumas são o mundo inteiro, mas não importa. Só o fato de contratar pessoas que são de outros países já é muito legal. Esse aqui, por exemplo, é um site, né? Aí tu entra aqui no site, já tem, tu vai pesquisando por empresas, por empregos, e aqui já são mais outras vagas que às vezes não tem tanta concorrência. Aqui já é uma lista de empresa, e você vai entrando empresa a empresa, vendo o que essas empresas estão oferecendo, quais são as vagas abertas e manda currículo. Aqui também. Então, assim, aqui no caso, são plataformazinhas e vai indo, assim, sabe? Aqui são empresas, entra de uma em uma e vai mandando currículo, entendeu? Aqui até coloca o Glassdoor do negócio. Não percam oportunidades, porque, assim, tem muita, é um mundo gigantesco. Assim, ó, vocês podem ficar 4 horas por dia, que vocês ainda não vão mandar currículo suficiente do tanto de vaga que tem. E mesma coisa aqui. E aí, outra coisa que eu gosto de usar também, quando eu tô procurando vaga, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso. Uma coisa que daí. Aí agora já é em relação à parte da entrevista. Na parte da entrevista, o que eu recomendo que vocês façam, principalmente se você tá muito inseguro com o inglês e tal, é que você pergunte pro GPT naquele currículozinho seu lá, você vai mandar a descrição da vaga que você escreveu, que você conseguiu uma entrevista. E aí o GPT ele vai saber seu currículo, porque tu vai estar naquele projetinho que eu falei antes. Você vai dizer para ele quais são as perguntas que provavelmente vão me fazer nessa entrevista e como eu devo responder elas. E aí já pede em inglês. E, cara, é muito massa. O ChatGPT ele acaba sendo muito assertivo. São poucas perguntas que me fizeram que o GPT já não previu que poderiam fazer isso antes. E aí você vai dizer, essa aqui é uma entrevista que eu RH, essa aqui é uma entrevista com a parte técnica. E aí, então ele vai mudando as perguntas de acordo com quem é aquela entrevista. E é muito legal porque você vai treinando a fala, você vai treinando como que você tem que se comunicar e tal. Então, é muito legal. O que eu gosto bastante é porque, principalmente quando eu tinha muita insegurança no inglês, e às vezes eu tinha insegurança até em falar sobre mim, porque eles sempre perguntam, né? Fala um pouquinho sobre você. E aí eu ficava, meu Deus, agora cagou. Então, eu já tinha treinado a respostinha antes. Eu comecei em tal ano, eu trabalhei com isso, trabalhei com aquilo, em tal empresa, em lá, alcancei isso, alcancei esses resultados. E aí eu já tinha treinado um pouquinho, então aquele medo passava um pouco, sabe? E aí eu fui treinando. Uma IA que eu gosto de treinar em inglês é essa aqui, app.sesame. Essa IA aqui, ela tem se não me engano, 20 minutos de conversação gratuita, só que quando passa os 20 minutos, você vai lá e começa uma nova conversa. Ou seja, é infinito. Só que a única coisa que difere é que é 20 minutos naquela janela de chat. E é uma IA só de falar. E aí você escolhe se você quer falar com a Maia ou com o Miles, e você vai conversar. E a conversa com eles é muito louca, porque eles conversam como se fossem real ser humano. Eles te interrompem, eles respiram, riem. Então acaba ficando uma conversa mais fácil, assim, para você fingir que é com uma pessoa real. Porque se você conversar com o ChatGPT ou com o Gemini, ele tem uma fala muito pausada, ele tem uma fala muito bonitinha, certinha, que acaba que na vida real as pessoas não falam assim. Então aqui eles falam acelerado, eles querem palavra, você pede para repetir, ele vai repetir, ele vai rir, enfim, é uma interação assim mais natural. Então acaba treinando muito bem se você quer treinar seu inglês. E a dica final, que daí é a dica
que você tem que usar com muita sabedoria e cuidado e discernimento. É uma IAzinha que vai te ajudar nas entrevistas, caso você fique preso. Só que o que acontece? A gente tem que usar essa ferramentinha com ética. Porque o que acontece? Você tá lá fazendo sua entrevista, essa IA, ela pode fazer você passar em praticamente qualquer entrevista. A questão é que se você tá lá fazendo uma entrevista que você nem sabe o que tá acontecendo, você não sabe nem como funciona o negócio, você só tá usando a IA. No dia a dia, tu vai ser demitido rapidamente, porque eles vão perceber que na real você não sabe nada. E o que vai acontecer é que você vai ficar com o currículo manchado e você pode ficar manchado, inclusive, entre a comunidade ali. Porque muitas empresas dos Estados Unidos gostam, não todas, mas algumas, principalmente as pequenas, gostam de ligar para os seus trabalhos anteriores para ver como você era. Então, tome muito cuidado para você não se manchar. E aí você acabar perdendo várias oportunidades porque você fez cagada no negócio desse, tá? Não seja irresponsável, por favor. É a essa aqui, Nitro ponto, eu vou colocar só eu assim para eu pegar aqui. Essa aqui. Ela vai ser uma extensão no Google, e ela vai te ajudar porque ela, enquanto as pessoas falam, ela vai mostrar a conversa aqui no ladinho e você vai saber o que a pessoa tá falando. Isso me ajudou muito nas primeiras entrevistas. Hoje em dia eu não preciso mais, só que no começo foi muito importante. Porque às vezes as pessoas falavam, principalmente quando eu estava numa entrevista com alguém que não era dos Estados Unidos ou alguém que não falava inglês nativo, e era um inglês que às vezes eu não entendia quase nada que a pessoa estava falando. E aí, essa IA, ela vai colocando ao vivo o que a pessoa tá falando naquele momento. Então, às vezes, uma palavra que você não entendeu, você olha pro lado, a pessoa falou aquilo, entendeu? Eita, a luz apagou. Então, isso ajuda bastante, porque ela vai te ajudar a entender uma pergunta que você sabe responder, só que você não entendeu o que a pessoa disse. É para isso que você usa essa IA, por favor. Eu não vou dizer qual é o outro uso dela, mas esse é o uso que eu estou indicando. Então, se vocês forem fazer outros usos, o problema é de vocês. E eu não sou responsável por você se queimar na indústria. Mas o uso que eu estou indicando, que foi o uso que eu fiz, foi ela faz em tempo real o que escreve no chatzinho o que a pessoa está falando. E aí, com isso, eu consigo, por acaso, no caso, se você não for tão bom assim em inglês no começo, ou se você ainda está muito confuso em relação aos sotaques, principalmente quando é sotaque indiano ou sotaque de outros países ali aleatórios que falam com aquele inglês muito difícil, ela vai te ajudar a entender a pergunta e você vai saber responder. E aí é muito massa. Porque, sendo bem sincero, na primeira vez que eu fiz entrevista e com uma pessoa que não era dos Estados Unidos, e a gente se acostuma muito, né, a ouvir os sotaques dos Estados Unidos por causa de filme, série e tal. Eu não entendi o que a pessoa tinha perguntado. E aí várias eu perguntava, desculpa, tu pode repetir? Eu não entendi. E ficou uma entrevista de merda. Ficou uma entrevista que eu só pedia desculpa, pedia pra repetir. E aí teve vezes que eu só falava, eu não tô entendendo a pergunta, você pode escrever no chat. E ficou uma entrevista horrível. Óbvio que eu não passei, eu só passei vergonha e fiz a pessoa também se sentir desconfortável, entendeu? Então, pra não passar por isso de novo, eu fui buscar soluções que me ajudassem a não perguntar pra pessoa o que ela tinha acabado de falar. E foi a SA que me ajudou a não precisar fazer essa pergunta. Porque daí, quando eu não entendia uma palavra, eu olhava pro ladinho ali, a pessoa perguntou isso. Tá, e começava a falar, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa vai entender você, mas às vezes você não vai entender ela porque tu ainda não tá acostumado com aquele sotaque diferente. Bom, essas são as dicas. Vocês fazem o que vocês quiserem. Divirtam-se.